Olá, sou José Pereira, vou apresentar os dados da Serasa. É uma empresa bastante conhecida no mercado brasileiro. Vamos então para os nossos slides. Então, estamos apresentando a Serasa Experian, os exercícios sociais findos em 31 de março de 2024 e 31 de março de 2023, que é a base para comparação. Então, vamos destacar inicialmente que a Serasa é uma empresa fundada em 1968 por um conjunto de bancos brasileiros. Atualmente é uma empresa de capital fechado e tem o seu controle acionário exercido pela Experian. A Experian, por sua vez, ela é parte de um grupo com sede administrativa na Irlanda. A Serasa Experian, no Brasil, ela é detentora de uma base de dados sobre empresas, sobre pessoas físicas. Essas informações, esses dados se referem tanto a informações financeiras quanto a informações relativas a comportamento de crédito de pessoas e de empresas. Essas informações normalmente são vendidas na forma de relatório para decisão de crédito, vendidas para instituições financeiras e para outras empresas que tenham interesse em avaliar seus clientes para tomada de decisão de crédito. Nesta tabela, estamos apresentando quatro linhas com os highlights da empresa para que a gente tenha uma ideia, uma primeira visão assim mais ampla sobre a magnitude da empresa. Então, na coluna A desta tabela, estamos apenas identificando o número da linha, na coluna B, a denominação da linha. Até aí, sem grande segredo. Na coluna C, estamos apresentando os números do relativo ao ativo em 31 de março de 2023 e na coluna D, em 31 de março de 2024. Na coluna E, a média relativa às linhas 1 e 2. A coluna F não apresenta valor neste slide e a coluna G mostra o crescimento dessas rubricas, das quatro rubricas, o crescimento nominal em 2024 comparativamente a 2023. De imediato, cabe observar que o exercício social da Serasa ele se encerra em 31 de março de cada ano, diferentemente da maioria das empresas que encerram seu exercício social em 31 de dezembro de cada ano, coincidindo o exercício social com o ano calendário. Vamos observar aqui os dados relativos à empresa, né? São dados significativos. Na linha 1, o ativo total, que em 31 de março de 2023 representou 4.204,8 milhões. Em março de 2024, um ano depois, esses números foram de 6.231,2 milhões. A média é mantida durante o ano 2024, conforme coluna F da coluna E da tabela foi de 5.218 milhões. Na coluna G, observamos que o crescimento nominal, ou seja, AH, análise horizontal, foi de 48,2%. Então, isso nos dá uma ideia tanto da magnitude dos números, do ativo total da empresa, que é os investimentos que a empresa faz em ativos, normalmente de natureza operacional, para que ela possa desenvolver suas atividades. Ativos operacionais, incluindo ativos relativos a capital de giro, recebíveis de cliente, imobilizado, intangíveis, por exemplo. Na linha 2, observamos o patrimônio líquido, aquela parte da empresa que pertence aos proprietários, ou seja, os recursos próprios. Então, em 31 de março de 2023, o patrimônio líquido da empresa foi de 1.516,6 milhões. Esse patrimônio líquido, em 31 de março de 2024, foi para 1.886 milhões. A média relativa ao patrimônio líquido no ano de 2024 foi de 1.277,3 milhões. Nessa média, foi excluído o lucro do próprio período.
a análise horizontal, o crescimento do patrimônio líquido. Em dezembro de 2020, em março de 2024, comparativamente a março de 2023, o crescimento nominal foi de 24,4%. O passivo total, a linha 3, que é a diferença entre a linha 1, que é os investimentos, os recursos que a empresa aplicou de natureza, maioria de natureza operacional, menos os recursos do sócio, então é a dívida na linha 3, 2.688,2 milhões, 2.688,2 bilhões em 31 de março de 2023. Essa dívida em 31 de março de 2024 foi para 4.345,3 milhões, um crescimento de 61,6%. Cabe destacar que na linha anterior, na linha 2, o crescimento do patrimônio líquido foi de 24,4%. Esse crescimento decorreu, o crescimento do patrimônio líquido, do lucro gerado pela empresa durante o exercício de 2000, que se encerrou em 2024, em março de 2024, menos os dividendos que foi distribuído no período dos 12 meses. Vamos observar a receita líquida da empresa, que em 31 de março de 2023 acumulou 4.339,1 milhões. No exercício encerrado em 31 de março de 2024, essa receita foi de 4.889,7 bilhões, portanto, um crescimento de 12,7%. Então, com esses números, já é possível a gente ter uma ideia da magnitude, da grandeza da empresa. Se trata de uma empresa grande, evidentemente, uma empresa com capital multinacional, apesar de ser uma empresa que opera no Brasil. Vamos também observar o ativo total da empresa, conforme estamos apresentando essa informação aí na parte próxima ao rodapé do slide, ativo total médio de 5.218 milhões. Esse ativo produziu receita líquida de venda no faturamento de 4.889,7 milhões durante o ano de 2024, ou melhor, durante o exercício encerrado em 31 de março de 2024. Isso mostra um giro do ativo de 0,94, quer dizer, para cada R$ 100 que a empresa manteve em média durante o período dos 12 meses, ela realizou venda de 94. Este é um indicador do tipo quanto maior, melhor. Você que é empresário, você que é estudante, fique atento e na análise do desempenho de sua empresa ou do seu trabalho escolar, você fique sempre atento que o giro do ativo é um indicador, portanto, quanto maior, melhor. Esteja atento, porque, de acordo com a atividade desenvolvida pela empresa, o volume de vendas, comparativamente ao ativo total, não é o mesmo. Então, existem padrões específicos para segmentos. No caso da Serasa, em 2024, ou no exercício encerrado em março de 2024, o giro foi de 0,94, que me parece um indicador satisfatório. Convido você a se inscrever em nosso canal, apertar o sininho para ser notificado quando novos vídeos forem lançados. Também convido você a deixar o seu like e a compartilhar esse vídeo com seus amigos, com as pessoas do seu relacionamento que você entenda que tenham interesse nesse assunto. Quanto mais pessoas se conhecerem, quanto melhor as pessoas conhecerem a análise financeira, mais saudável será o mercado, mais condição de avaliar as empresas terão os consumidores, os investidores de uma forma geral. Portanto, isso é uma cultura, isso é um aprendizado muito importante para a população de uma forma geral. Os especialistas já conhecem, evidentemente. Nesse novo slide, estamos apresentando as linhas 4, 5 e 6.
Na linha 4, estamos mostrando a receita líquida. Essas três linhas têm um caráter de mostrar o desempenho da empresa em termos de venda e em termos de lucro. A linha 4 já foi apresentada no slide anterior, entretanto, estamos retomando ela nesse slide para que facilite o acompanhamento, a visualização, a análise comparativamente aos itens que se seguem. Então, a linha 5, o EBIT, que é o juro, é o lucro antes do juro e dos impostos, né? Esse lucro antes dos juros e impostos para o balanço encerrado em março de 2023 foi de 1.656,7. Em março de 2024, o resultado apresentado em março de 2024 foi de 1.716,9. Olhando na coluna G, observamos um crescimento nominal de 3,7% no lucro operacional. Portanto, largia o lucro de natureza operacional antes de computar o efeito do imposto de renda, a incidência do imposto de renda, né? Então, estamos mostrando, portanto, exemplificando de uma forma mais didática, a receita líquida de 4.889,7 milhões gerou um EBIT, um lucro operacional de 1.716,9 milhões. Isso quer dizer que a margem operacional da empresa, antes de computar o efeito do imposto, da tributação, e também, evidentemente, não computando as despesas financeiras, foi de 35,1%. Quer dizer, para cada 100 de receita líquida, de venda líquida de impostos incidentes sobre venda, a empresa gerou um lucro operacional de 35,1%. É um lucro interessante, é um bom desempenho. Claro que isso na sua empresa você deve comparar com os teus concorrentes, com alguma coisa nessa linha, para que você tenha um referencial de comparação, uma base de comparação que te dê uma maior facilidade de interpretação. Vamos agora ver o desempenho em termos de lucro líquido. A receita líquida já foi apresentada, essa receita líquida gerou um lucro líquido no exercício encerrado em 31 de março de 2024, de 847,9 milhões. Isso quer dizer que a margem líquida foi de 17,3%. Para cada R$ 100 que a empresa vendeu no período, após deduzir todos os custos, despesas operacionais, despesas financeiras e impostos, sobrou para os proprietários R$ 17,30. Alguma coisa nessa linha, né, para se ter uma ideia, para se visualizar isso com mais facilidade. Então, também é um bom desempenho. Um retorno sobre as vendas de 17,3%, considerando que a empresa teve um giro do ativo, um desempenho, uma produtividade também considerada boa. Nesta nova tabela, estamos retomando os dados, os highlights do ativo, do patrimônio líquido, do passivo e ainda também das vendas, para que a gente possa destacar alguns pontos observados nas demonstrações financeiras da empresa. As demonstrações financeiras da empresa foram divulgadas no dia 3 de julho de 2024, relativo ao exercício que se encerrou em 31 de março de 2024. Então, cabe destacar que dentro do ativo da empresa observamos o valor do intangível, o ativo total da empresa em 31 de março, conforme observamos na linha 1, na coluna D, foi de 6.231,2 milhões. Parte desse ativo, ou seja, o intangível, representou 3.371,5 milhões. O ativo intangível ele é constituído de ativos, de bens sem substância física, tipo sistemas de computação, ágil, tecnologia. No caso, a empresa destaca carteira de clientes, tal. Se você tiver interesse, pode estar checando no balanço da empresa, divulgado no jornal Estado de São Paulo, na data que já informamos. Chama a atenção também que o ativo intangível
em 31 de março de 2024, representou um crescimento de 57% comparativamente à posição de março do ano anterior. O intangível representa 54% do ativo total. Tá? Então, é um dado relevante, né? Dada a característica da empresa, a própria base de dados ela é parte do intangível. Outro dado relevante que procuramos observar se trata das dívidas da empresa com instituições financeiras, mais aquisição de subsidiárias. Esses valores líquidos que ela tem de disponibilidades e aplicações financeiras. Então, 2.355.000.000 representam essas dívidas líquidas, sem considerar outras dívidas de natureza operacional, né? Então, essas dívidas líquidas, elas se sobrepõem, são maiores que o patrimônio líquido da empresa, conforme observamos na linha 2, na coluna D, em 31 de março de 2024, que é de 1.886.000.000. Por outro lado, apesar da magnitude, da grandeza desses valores relativa à dívida financeira e dívida com aquisição de subsidiárias, aparentemente não está prejudicando o desempenho da empresa, que ela apresentou lucros bem satisfatórios no período. Cabendo destacar, por exemplo, que a parte de dividendos mais juros sobre capital próprio distribuído para os sócios para os acionistas durante o exercício encerrado em 31 de março de 2024, totalizou algo da ordem de 508 milhões. No exercício anterior, esse valor ultrapassou 600 milhões. Apenas para mostrar que a empresa vem tendo bom desempenho em termos de fluxo de caixa e que vem distribuindo resultados de uma forma assim, bastante pomposa para os seus acionistas. Nesta nova tabela, estamos consolidando os 10 itens sobre os quais trabalhamos para passar uma ideia sobre a Serasa, com caráter ilustrativo para você que tem interesse em demonstrações financeiras e resultados financeiros da empresa. Das linhas 1, 2 e 3 apresentamos os highlights do balanço, 4, 5 e 6 da demonstração do resultado, e nas linhas 7, 8, 9 e 10, essas 4 linhas, apresentamos alguns indicadores: giro do ativo de 0,94, margem EBIT de 35%, o ativo sobre patrimônio líquido, uma alavancagem de 3,3, a posição de março de 2024, né, tanto de um quanto de outro. Esse de um, quero dizer, do ativo quanto do patrimônio líquido. E o retorno sobre patrimônio líquido de 0,66, ou seja, 66%. Excelentes resultados. Estamos reapresentando nossa sugestão bibliográfica, nossos livros de análise financeira das empresas, gestão e análise de risco de crédito e valuation em projetos de investimento. São livros também conhecidos no mercado e que são de grande valia para você que desenvolve análise financeira, que busca o aprimoramento contínuo para que sua carreira tenha bastante sucesso, você como profissional de mercado, como estudante, você como empresário possa estar conduzindo os negócios de sua empresa a partir de uma percepção técnica e adequada para o tipo de atividade. Bem, agradeço a você que assistiu esse vídeo e desejo que as informações apresentadas lhe sejam bastante úteis. Não apenas as informações, mas também os conceitos. Nos encontraremos numa próxima oportunidade em novos vídeos. Receba o meu abraço e até breve.